Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 16 horas para enfrentar o Santos na nossa casa, o Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo e o Fogão precisa vencer. Ontem o Fluminense derrotou o Internacional por 1-0 no Maracanã, foi a 44 pontos. O Botafogo vencendo vai a 49 e o Fluminense, no meio da semana, vai jogar contra o Ceará, porque tem uma partida a menos até aqui no Brasileirão que o Botafogo. Então, não podemos negociar o resultado, o desempenho. O Botafogo precisa dos 3 pontos hoje no Newton Santos. E claro que o Fogão conta com a sua presença, com a minha presença. Quem puder, vá e apoie o Glorioso. Quem puder, domingão, 16 horas. Quem quiser, tem jogo hoje também no Oscar Zelaya, no ginásio lá em General Severiano. O Botafogo enfrenta o time da Unifacisa, NBB. É o basquetebol rolando. O Fogão venceu o Vasco no meio da semana e agora mais um desafio importante. Então, hoje às 11 horas em General Severiano, Botafogo e Unifacisa. Depois aquele almoço maroto. Então você parte para o Newton Santos para apoiar o Glorioso também no futebol. Pois bem, galera, o Santos vem mal no Campeonato Brasileiro. A torcida santista deve ter ficado um pouco mais aliviada com a vitória de um rival ontem. O Corinthians derrotou o Vitória no Barradão por 1-0. O Vitória que tinha vencido o Santos na segunda-feira por 1-0 na Vila Belmiro. Ponto fraco hoje da equipe treinada por Vojvoda. Jogo aéreo e defensivo. O Botafogo precisa forçar as bolas aéreas com qualidade. Estou falando de bola parada, estou falando de jogo rolando, cruzamento, como foi o do Vitinho para o Cris Ramos contra o Ceará. Depois a bola desviou, bateu no travessão, voltou e o Jefinho fez o gol. Esse tipo de jogada tem que acontecer. Pela direita, pela esquerda, cruzamento aberto, cruzamento fechado. Fabiano Bandeira, o Santos está falhando tanto assim no jogo aéreo? Pois é. Porque o goleiro Brazão fez o pênalti de forma desesperada contra o Vitória? Porque qualquer bola alçada na área contra a equipe santista é uma dificuldade tremenda para a defesa deles. Então o Botafogo precisa, com qualidade, forçar esse tipo de jogo. Circula a bola com tranquilidade, cruza. Circula a bola com tranquilidade, cruza pelo outro lado. Só que o Fogão tem capacidade também para trabalhar de outras formas. Contra o Ceará, falei aqui, é importante explorar o lado esquerdo da defesa da equipe nordestina e também buscar os cruzamentos, porque o Ceará tem esse tipo de brecha. Os adversários que aproveitam conseguem chegar com alguma tranquilidade. O Botafogo precisa disso. E fez. No segundo tempo, a bola chegou ao Vitinho, que cruzou muito bem. O Cris Ramos cabeceou, desvio, travessão, gol do Jefinho. O Botafogo tinha circulado a bola, a pelota chegou ao Arthur pela direita, ele finalizou, a bola voltou e aí sim o Vitinho aproveitou. Então, no segundo tempo, explorando o lado frágil da defesa do Ceará, o Botafogo fez o segundo gol. Mas no primeiro tempo, por mais que tenha feito uma belíssima jogada com Alan, Vitinho e Santiago Rodrigues por ali também, naquele momento o Botafogo não abriu o placar. Abriu o placar pela qualidade que tem, pela organização ofensiva daquele jogo, com o Newton encontrando entre linhas o Santiago Rodrigues, que posteriormente encontrou muito bem o Cris Ramos, com o Joaquim Correa fazendo diagonal para fora para abrir espaço para o centroavante. Então é claro que o Botafogo tem capacidade e suas próprias características para atacar. Mas digo aqui, desafios que o Santos tem para conseguir de alguma forma não tomar gols no jogo aéreo. E repito para vocês, é muito difícil para eles. Nos últimos 5 jogos, galera, o Santos teve problema com bola aérea. Então, o Botafogo com jogadores de qualidade. Hoje, voltando o Telles a ser relacionado. Tem Cuiabano, tem o Telles. O Vitinho, pelo lado direito, está melhorando no quesito, está evoluindo. E os jogadores como Savarino, que volta também hoje, e outros que têm essa qualidade, o próprio Santiago, encontrando o Cris Ramos, o Arthur Cabral, que também deve voltar hoje. Então, o Botafogo tem capacidade de explorar as brechas dadas pelo adversário, e essa brecha, esse problema é claríssimo, pelo menos para quem observou criteriosamente o Santos. Espero que a comissão técnica tenha observado e analisado criteriosamente
o adversário de mais tarde. E o Botafogo, é claro, tem a sua competência também para fazer gols de outras maneiras. Beleza, Fabi, e o Santos? Tem muitos problemas quando tem a bola. Os atacantes até se procuram. Alguns têm qualidade. Vou falar nomes daqui a pouco. Mas nos últimos 5 jogos, o Santos teve bem mais posse que os adversários em 4 deles. Vocês sabem qual jogo o Santos ganhou? Justamente o jogo contra o Corinthians, quando teve bem menos posse de bola. Fez um gol no início, isso pode ter condicionado a partida. No primeiro tempo já estava 2-0, então o Santos contra o Corinthians teve apenas 38% de posse de bola, embora tenha chutado muito mais, 19 finalizações contra 5 do rival, mas teve bem menos posse de bola. Contra o Bragantino, o Santos teve 59% de posse de bola e finalizou 18 vezes contra 8 do adversário. Fim de jogo, 2-2. Contra o Grêmio, 64% de posse para o Santos na Vila Belmiro e 24 finalizações contra 4. Eita, Grêmio também é brincadeira, hein? Final de jogo, 1-1. Contra o Ceará, 59% de posse para o Santos no Castelão e 17 finalizações a 11. E o jogo, 3-0 para o Ceará. Contra o Vitória, galera, o Santos teve 73% de posse de bola. Só que foi a menor diferença de finalizações entre os times. Santos 13, Vitória 10. Bem organizado defensivamente pelo Jair Ventura naquele dia, o Vitória conseguiu vencer na Vila Belmiro por 1-0. Então o Botafogo tem que ter cuidado com a bola aérea do Santos, tem que ter cuidado também com a transição. Eles têm 4 jogadores de mobilidade que se procuram bastante. O Barreal, que vem da direita para dentro, muitas vezes busca finalizações de qualidade, como contra o Bragantino, pertinho do gol, sabendo colocar a bola para fazer o gol. Contra o Corinthians, recebeu um bom passe do João Schmidt, e então dominou e cortou e fez um golaço no ângulo de fora da área. E contra outras equipes, ele buscou as finalizações de fora e tem qualidade. E eles se procuram. O Barreal está jogando pela direita. Roleiser, que o Botafogo queria até para jogar na ponta direita, está jogando mais por dentro no meio-campo, um pouco mais adiantado, mas na transição conduz bem essa bola, leva o Santos ao ataque. Pelo lado esquerdo é o Guilherme, que a gente conhece bem, que é limitado, mas se doa bastante, se entrega, não desiste. Então, o Barreal tem qualidade, o Roleiser tem qualidade, está jogando como um meia central, e pela esquerda o Guilherme, que tem menos qualidade que eles, mas se doa muito para o time. E o Lautaro Dias está jogando como aquele centroavante móvel também. Então eles trocam ali na zona ofensiva, por isso também chutam bastante, só que está faltando direção e em alguns momentos está faltando inventividade, ficam muito com a bola em determinado local do campo que não oferece tanto perigo aos adversários. Quando eles conseguem se encontrar na zona ofensiva, então eles levam esse perigo com as finalizações, porque, já falei, tem pelo menos 3 jogadores de qualidade. O Tiquinho está no banco, não está com essa moral toda. Do banco também pode sair o Robinho Júnior, moleque habilidoso, novinho também, leva perigo quando entra, com muita vontade, mas ainda está amadurecendo. O Botafogo não precisa dar a transição para o Santos, galera, até porque o Fogão precisa vencer de fato, pensando em Libertadores. Só que o Santos está lá embaixo, precisando pontuar desesperadamente. A partir de determinado momento do jogo, pode ser que o Santos ache bom um empate, mas não acredito no Santos retraído o tempo inteiro, tentando sair de forma reativa contra o Botafogo. Então o Glorioso precisa ter paciência, circular bem a bola para encontrar os espaços, incluindo, claro, os espaços para cruzamentos, para explorar a bola aérea também. Já falei sobre as voltas no Botafogo, que pode ter John no gol, Vitinho na lateral direita, Marçal e Barbosa na zaga, com o Telles ou Cuiabano na lateral esquerda, Marlon e Danilo, Marlon e Nilton, Danilo e Nilton, Savarino ou Joaquim Correia, Arthur Cabral e Santiago Rodrigues, ou Santiago Rodrigues, Cris Ramos e Jefinho. O Botafogo tem opções, tem peças importantes para fazer um grande jogo hoje no Newton Santos. O adversário pode ter Brazão no gol e o Vinícius na lateral direita, um bom caminho para o Botafogo explorar, não por conta do jogador apenas, mas pelas deficiências defensivas do adversário. Na zaga, o Frias com o Luan Pérez, e pela esquerda o Santos pode ter o menino Souza ou o Escobar. Escobar segura um pouco mais na marcação. O Souza se manda um pouco mais para o ataque, 19 anos, tem qualidade,
ficar de olho no garoto se for titular. Com Zé Rafael suspenso, o Santos pode ter como volante João Schmidt e William Arão, ou João Schmidt e Vitor Hugo. Roleiser centralizado no meio-campo, pela direita o Barreal, mais adiantado Lautaro Dias, pela esquerda o Guilherme. Beleza, galera? Fogão tem tudo para vencer, espero que vença. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira, deixe o like, ative o sininho. No meu perfil pessoal no Instagram, Fabiano Bandeira 10, fiz um vídeo legal sobre Botafogo e Santos com o canal 100, falando que eram as duas maiores equipes do Brasil, uma foto do Didi com o Pelé na capa, o maior clássico do planeta, segundo a revista Lance de 1999, segundo muita gente, o Botafogo e o Santos são realmente clubes mundiais, um clássico maravilhoso na história do futebol. E você segue também o Futebandeira. Ontem fiz uma análise sobre o gol do Fortaleza e tem um detalhe fundamental. O Arrascaeta, contra o Botafogo, dominou entre dois adversários, conseguiu fugir e o Pedro fez o gol na sequência com o passe dele. Ontem o Arrascaeta recebeu em condição parecida. Os jogadores do Fortaleza juntaram, não teve conversa. Roubaram a bola porque tiveram capacidade, tiveram disposição e na transição o Breno Lopes fez o belo gol da vitória do tricolor cearense. O Botafogo tenha muita disposição, muita vontade, empenho e organização hoje para vencer no Newton Santos. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!